Boa tarde. Vamos começar como todas as semanas, todas as quartas-feiras, com uma prece. As nossas companheiras estão ocupadas lá na salinha da biblioteca, então nós vamos querer fazer pensamento. Vamos pensar no Senhor da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São palavras do nosso querido Mestre Jesus, que desceu do lado do Pai até nós, há 2000 anos atrás, onde a nossa consciência ainda estava tão embotada, tão fechada. E hoje, 2000 anos depois, esta casa de amor que nós conhecemos nos relembra todos os feitos desse coração que nunca nos abandonou. Que nós possamos estar sempre ligados aos ensinamentos do Mestre. Que o nosso coração possa aceitar a desenvolver a capacidade de amar e perdoar. Que nós possamos ir com todo o nosso ser, nossa vontade, nosso querer, trabalharmos em prol da nossa própria libertação das amadas do erro. Ilumina-nos, Senhor, nesta tarde, para que o teu coração aqui no meio possa nos inspirar aos estudos que faremos agora. Obrigada por tudo, abençoe nossos lares, abençoe o nosso Brasil, essa pátria amada, abençoe, Senhor, o nosso planeta Terra, para que haja paz, 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 em todos os campos do nosso planeta, e principalmente no nosso coração. Fortalece a nossa vontade, o nosso coração, para que a gente possa realmente nos tornarmos cristãos, seguindo os seus passos, como nós devemos fazer. Obrigada por tudo e voltamos em paz. Gente, eu escolhi, para nós falarmos, eu abri o Evangelho e falei, vamos ver, o que cair nós vamos estudar. E eu escolhi falar sobre perdão. Eu acho que é uma coisa que todos nós necessitamos, né? Trabalhar em nós o perdão. E aí peguei o livro Boa Nova, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, que é um livro que fala de diversos assuntos, conta a Boa Nova de Jesus, né? A Boa Nova é o Evangelho do Senhor, as pessoas que cruzaram o seu caminho, toda a história. E então ele fala lá que uma das questões, logo no começo da pregação de Jesus no lar, Jesus falava muito do amor, né? Desenvolver o reino do amor de Deus. E os fariseus e os hebreus, os judeus daquela época, eles não tinham desenvolvimento psicológico, desenvolvimento intelectual para captar um pouco da mensagem. Então, eles faziam assim, eles olhavam Jesus e viam o quê? Tá? Eles viam, né, os mais egoístas, fala o nosso querido Humberto Campos, os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador no lugar. Eles estavam esperando alguém que os libertasse do jugo romano, né? Então eles esperavam um Messias assim, guerreiro, um Messias completamente diferente do Messias que Deus encaminhou para nós. Então, esse conspirador no lugar que eles achavam, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro comum, que era preciso evitar.
Então a gente fica imaginando, né? É lógico que eles começaram a comentar isso de Jesus e que Felipe, Pedro, não gostavam. Então o que acontecia? Eles revidavam, brigavam, não é assim, tal, para discutir. E Jesus, calmo, tranquilo, nada fazia. Virava as costas e continuava a sua trajetória. E isso aconteceu muito, né? Naquela época. Acontecia assim, bem bastante. A ponto de quando eles voltaram para Nazaré, no caminho, quem começou a discutir foram os apóstolos. Achavam que esse Senhor tinha que falar alguma coisa, que ele tinha que se expressar, que ele tinha que ir contra. Então ele diz assim: será que eles vão mudar de ideia se eu falar alguma coisa? Na verdade, a pessoa já tem um pensamento pré-concebido, completamente diferente de tudo aquilo que ele conhecia. Então, eu não queria nada mais saber que aquilo. Não quer mudança. A coisa mais difícil do mundo vai mudar. Você vai sair da tua zona de conforto e vai ter que lutar por você mesmo. É por isso que a gente demora para a gente absorver essas mensagens do plano espiritual. Eu achei tão interessante que o Espírito falou para mim assim: e agora, eu estou no plano espiritual, como é que eu vou viver? Aí eu falei: mas você é um espírito eterno, você tem que desligar do plano material, tem que saber viver no plano espiritual, né? Nós somos espíritos eternos. Então é por isso que a gente tem que estar estudando as leis divinas, modificando os nossos sentimentos. Mas hoje, especialmente o perdão. Então Jesus começou a falar que não valia a pena essas discussões, que a gente tinha que olhar aquelas criaturas como nossos irmãos em Deus, que ainda estavam de olhos fechados, que ainda não conheciam as leis divinas. Gente, muitos de nós estávamos naquela época, né? Estamos reencarnando, melhorando pouco a pouco, né? Até chegarmos hoje. E a gente vê nas lições, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da instrução dos Espíritos, quando eles falam sobre o perdão das ofensas, a gente vê que o perdão é uma situação, por exemplo, que eu às vezes eu fico incomodada, eu fico aborrecida, eu fico magoada, porque alguém falou alguma coisa que não está na minha alçada, eu não sou assim, né? Então, o que acontece? O que a doutrina ensina? Se eu fico magoado porque alguém me ofendeu, aquele alguém jogou uma vibração negativa para mim. Se eu fico magoado, eu correspondi a essa vibração que veio a mim. Então eu crio uma ligação direta. E o que acontece? Toda vez eu vou ficar pensando nele, toda vez eu vou pensar naquilo lá, cada vez eu vou ficando mais aborrecido, mais nervoso, às vezes eu vou querer revidar. E não é isso. O que acontece quando a gente perdoa? Por exemplo, se a gente tem uma contenda assim nesse estilo. Se eu perdoo, se eu peço a Deus força e eu perdoo, eu corto essa ligação siriana. E aí o que acontece? Eu me liberto. Quem se liberta é o que perdoa. Muitas vezes eu converso com os espíritos que falam assim para mim: ah, mas ele já está encarnado, ele já está bem, Deus favoreceu ele, né? E eu ainda estou aqui. Eu falo: porque ele pediu perdão para Deus, se ajoelhou, pediu uma nova oportunidade. E Deus deu para ele essa oportunidade. Agora, eu sempre faço uma pergunta-chave, falo assim: você já lembrou da sua família? Você já procurou a sua família? Eu não, como que eu vou procurar? Eu falei: pois é, né? Você está no plano espiritual, vivendo na matéria, junto com o sol que você acha que foi seu algoz,
E você esqueceu dos seus filhos, da sua esposa, que está no plano espiritual, seu pai, sua mãe, dependendo da evolução da conversa. Eu falo assim, você esqueceu de procurar por eles. E muitas vezes eles estão ali. São eles que falam para o pessoal aqui da casa espírita que fossem buscar, porque para ele vir na nossa casa, que é uma casa séria, na nossa reunião, é sinal que teve alguém que intercedeu. A gente não vai assim, a esmo buscar, de jeito nenhum. A gente intercede. Às vezes tem gente do hospital do câncer. Por quê? Porque eu peço para os benfeitores que nos auxiliam a fazer o evangelho do hospital do câncer, eu peço, e se tiver algum irmãozinho que não sabe que desencarnou, que possa levar para qualquer casa espírita da região, muitos deles vêm aparecer aqui. Então, mas eu fiz uma rogativa. Então, já foi autorizado. Quando eu fiz a rogativa só aqui da casa, foi autorizado alguns deles virem para cá. Então, é bem isso. Então, a gente tem que cortar, porque senão você vai ficar parado naquela vibração, naquela monoideia. E isso tem gente que passa 200, 300 anos, assim, espíritos. Mas foi ontem, não foi ontem. Aí eu falo para eles assim, ó, nós estamos em 2022, final do ano. Não é possível, para mim foi ontem. Porque o tempo não é contado. Depois ele, do mesmo modo que a gente conta aqui. Então, o perdão tem que ser um perdão assim de dentro da nossa alma. Por quê? No Evangelho a gente vai ver que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Ele chama, os que ele chama de perdão dos lábios e o perdão do coração. Por que esse perdão dos lábios? Eu perdoo. Perdoo, mas não quero ver ninguém que está na minha frente, não é isso que a gente fala? É perdão isso? Aquele perdão que Jesus fala para Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, era uma expressãozinha que queria dizer sempre, né? Qualquer, nem seja o mesmo problema, né? Então, o perdão dos lábios é isso, é um trabalho, gente. Eu passei uma época, eu fiquei meio convencida. Depois eu aprendi a lição, né? Agora não me incomoda mais. Mas a gente, quando é próximo da gente sente mais, né? Porque é fácil você perdoar a pessoa que está longe. Mas quando você sente que você não merecia aquilo, é mais difícil. Então, no começo, eu tinha vontade de andar, sair, e aquilo não saía da cabeça, né? Mas depois eu poder de muita prece, de muitas coisas, no começo a gente até conta tudo, nos mínimos detalhes, né? Passou um mês, você já conta só de uma maneira geral, daí eu estou muito, já passou, né? Mas era assim, é assim, tem que ter um tempo de amadurecimento. Não é na hora que você vai sentir o perdão, não é de um momento. É aos poucos, né? Que vai passando, até que um dia você fala assim, nossa, já não penso mais naquilo, né? E a gente fala assim, pois é, né? Aquilo já não incomoda mais. Você pensa na situação, é lógico, por exemplo, que alguém que é atropelado fica paraplégico. Ele perdoa o motorista, né? Que atropelou, mas ele nunca vai esquecer, né? Mas é assim, você não esquece, mas você já não tem aquela emoção no coração. Entendeu? É assim. E é interessante por quê? Porque no livro de Joana de Ângeles, Alerta na Psicografia de Divaldo, na página 16, ela diz assim, ó, quem perdoa ofensas adquire paz e propicia paz. Quem esquece o mal de que foi vítima, vitaliza o bem de que ele necessita. Tá? Nunca te faças inimigo de ninguém, nem aceites o desafio dos que te fazem inimigos, sintonizando na faixa deles. Tá? Esquece, deixa. É o que Jesus falou para os seus companheiros, né, para os seus apóstolos.
Deixa eu falar, eles ainda são ignorantes, eles não conhecem a lei divina, são espíritos ainda bonitinhos como eles. Se não conseguirem superar a injunção penosa, se não conseguirem superar a injunção penosa que os teus inimigos criam, ora por eles, pensa neles com paz no coração. Gente, tudo isso que a Joana está dando conselho, depois a gente vai ver um outro conselho do livro Luz, não é num primeiro momento, mas é um trabalhinho que a gente tem que fazer na nossa cabeça, no nosso sentimento, para que aquilo seja cortado de nós, entendeu? O inimigo é alguém que enfermou. Recorda de Jesus, e mesmo vítima indébita, perdoando, rogou ao Pai que a todos perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. E no livro Ave Luz, pelo Espírito Shaolin, psicografia de João Nunes Maia, na página 220, Jesus conversa com Tomé, e na metade da conversa fala assim: o perdão desentulha todos os miasmas de que a mente, porventura, se tenha feito portadora. Ele irriga todos os canais do sistema nervoso. Olha que coisa linda. Quando eu perdoo, sai do meu coração. O que acontece? Irriga essa vibração amorosa de todos os canais do sistema nervoso que a invigilância se esqueceu de cuidar. Quando a gente é espírita e sabe que tem que perdoar, a gente às vezes esquece de cuidar. E fica assim. Ó, o que acontece? Primeiro vem o ódio, depois vem aquela constância naquele pensamento. Você acaba doente, você acaba depressivo, você acaba. É você que vai sofrer. Vamos prestar atenção. Ó, o perdão dá vida ao coração porque purifica o sangue em toda a sua extensão. Acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. O perdão tem alcance imensurável. Ele beneficia quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. Olha que lindo. Quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual. E na mensagem do Evangelho assinada por Paulo Apóstolo, tem uma frase que todo espírita acho que já conhece e repete, né? No capítulo 15, no capítulo 10, tem 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo Apóstolo diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Então, meus amigos, para terminar, vou contar uma historinha muito interessante que está no livro Missionários da Luz, não, Os Mensageiros. Está no livro Os Mensageiros, é o segundo da série de André Luiz. O primeiro é o Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros. E nos Mensageiros tem um caso que o Aniceto coloca, e é abordado por André Luiz, que ele coloca o Vicente, que é um médico recém-formado, recém-desencarnado, como o André Luiz chegou ao plano espiritual lá no Nosso Lar. E os dois participaram desse aprendizado junto com o Aniceto, né, que foram ao posto de socorro no Umbral. Então,
ele conta a história dele resumidamente para Vicente e fala assim para ele, né? Ele fala para ele. Ele falou assim, eu cheguei lá e vi a minha esposa, estava casada com outro, né? Ele falou assim, você deve agradecer a Deus, porque ela ficou com você até o final dos teus dias. Ela só foi procurar outro companheiro depois que ela estava com os filhos sozinha. E estava bem, né? Você tem que agradecer a Deus. Meu caso é bem diferente. Aí ele começa a contar que ele se formou médico e logo depois que ele se formou, ele casou com a Rosalinda. E é interessante porque ele era muito rico, ele vinha de uma família rica. Então ele não precisou, a parte dele, o pensamento dele, se interessou por fazer assim, pesquisas de laboratório, e não pela clínica, naturalmente falando. E aí o que aconteceu? A Rosalinda passou a participar com ele da clínica. Então, eles viviam muito felizes, tudo correndo bem, logo apareceram 2 filhos maravilhosos e tal, né? E ele lembrava que cada vez que eles conseguiam superar, conseguiam fazer uma vacina, fazer algo positivo, que eles se abraçavam, comemoravam, então eles viviam felizes. Aí passados mais ou menos uns 10 anos, o irmão dele, chamado Eleutério, um pouco mais velho que o Vicente, veio morar perto deles, mudou-se lá para um hotel e ele passava quase que o dia inteiro assim, na casa deles, né? Então aí, a Rosalinda vai depois de um certo tempo e pede para o Vicente que ela precisava ficar mais tempo em casa, porque as crianças estavam crescendo, ela precisava dar mais assistência para eles. Então, aí a Maria achou aquilo até maravilhoso, arrumou uma outra secretária e ela começou aí ao cinema com o Eleutério, aí ao teatro com o Eleutério, aí viajava com o Eleutério, passava dias fora com ele, e ele nunca achou nada, porque era irmão. Ele não tinha nada que desconfiar, né, da conduta dos dois. Até que um dia ele começou eu tinha um machucadinho no nariz e aquele machucadinho começou a infeccionar, pegou uma doença rara e no fim, em pouco tempo, ele desencarnou. E ainda ele disse que quando ele estava fechando os olhos, ele viu o sofrimento dos dois ali em torno dele. Aí, quando passou, ele falou assim, passou quando eu me recuperei, vim aqui para o nosso lar, eu fiquei sabendo da verdade. A Rosalinda, inspirada pelo meu irmão Eleutério, como ela tinha trabalhado junto a ele lá nas pesquisas, ele ensinou a ela, e os dois tiveram a ideia de infeccionar aquela feridinha que ele tinha no nariz, e ele estava dormindo e ela, com conta-gotas, veio e enrolou o remédio e fez ele sair. Falei, você está sem calma? Né? Como é que estão os dois agora? Eu estive visitando eles estão casados, estão bem felizes, né? Porque eu deixei uma família assim, bem financeiramente, está tudo correto. Mas e essa calma aí? E aí? Ele virou e falou assim, né? Para ele, deixa eu ver se eu pego a minha colinha aqui onde ele está. Ele fala assim para ela, ele fala para o André, ora André, ele esclarece serenamente, tudo vem ao seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Para nós
atualmente aqui no plano espiritual, meu amigo, é simples resultado da ignorância e nada mais. Então veja, ele compreendeu que ninguém escapa da lei divina. Ninguém escapa. Mas quem vai acabar, né, sofrendo as consequências é a pessoa que promoveu e semeou a discórdia, que semeou o amor, que semeou a morte. Foi a pessoa. Primeira semente, eles semearam, ó, tudo bem agora, ninguém soube nada, ninguém descobriu nada, coitadinho, né? E acho que lá no laboratório não teve muita precaução, né? Mas na justiça divina está tudo. Então, ele estava calmo porque graças a Deus ele foi vítima, ele não foi o oposto. Né? E eles teriam que passar depois pelo resultado de aprendizado na vida deles. Então, gente, a nossa lição nesta hora é fazer que nem o Vicente. Tá? Simplesmente é um caso de ignorância e nada mais. Quando Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele estava vendo ali a ignorância, mas sabia que a reencarnação, as diversas etapas de aprendizado, porque a vida é uma escola, né? O aprendizado de Deus é diferente do nosso, que é um aprendizado de misericórdia. Lá na frente ele sabia que eles iriam modificar com amor, com sofrimento, às vezes com o amor mesmo, né? E muitas vezes a gente aproveita quando a gente nasce numa família bem estruturada, uma família religiosa, né? A gente aproveita a encarnação e muda, né? Então, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar dos nossos, vamos exemplificar. É o que Jesus fez, ele exemplificou o amor, e falou para os apóstolos, vamos exemplificar, trabalhar para a nossa melhoria espiritual. A gente convida agora os companheiros verdadeiros fascistas para que passe, por favor.